Cissa Moreira tinha apenas 6 anos quando tocou nas cordas de um violão pela primeira vez. Em seguida, vieram as aulas de canto, e a vontade de fazer rock foi incisiva. Mineira, atualmente morando em Piracicaba, São Paulo, tem o rock e a paixão pelo palco em suas veias. Com 13 anos, participou do Canta Comigo Tim e entrou para a história do programa, ficando nos top trends do Twitter. No mesmo ano, a cantora, compositora e instrumentista lança seu primeiro single. Os elogios e a ótima recepção do público a dão força para continuar. A garota, reconhecida por renovar o rock com sua postura forte e feminina, chama a atenção de suas maiores referências na música nacional, com parcerias e releituras marcantes. Hoje, com 17 anos, possui inúmeros singles e 2 álbuns lançados com participações de Badawi do CPM 22, Egípcio, Bruno Sutter, Lila e Ivan Sader. Suas composições de lirismo apurado flertam com o metal e inspiram a juventude. Encontre aqui o peso dos riffs que provam que o estilo ainda vive. O que esperar para 2024? Álbum novo? Com seus pedaços pelo chão, juntando os cacos. Você tá tendo a sua lição e não adianta mais implorar o meu perdão. Eu quero ver você sofrer só por diversão. Oi, galera. Tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do programa The Warning Brasil Entrevistas. Tá? Meu nome é Marcelo. Olá, boa noite, eu sou o Sacha. E hoje o papo é com a nossa prodígio do rock brasileiro. Seja muito bem-vinda, Cissa. É um prazerzaço ter você aqui para esse bate-papo com a gente. Enorme. Que isso! Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite, viu? Maravilha, é muito bem-vindo. Muito legal ter você aqui. Que isso. Valeu. Bora lá, Marcelo. Então, para a gente começar nosso papo, a gente queria primeiro saber de você, como é que foi, assim, você contar um pouco do começo da sua carreira e em que ponto da sua carreira você encontrou, você descobriu a The Warning? Então, eu comecei com a música desde que eu era criança, né? Com 6 anos eu comecei fazendo aula de violão e daí um tempo depois, 9 anos, eu comecei minhas aulas de canto. E foi indo, né? Comecei a fazer shows de banda cover que eu tinha. Quando eu tinha 12 anos, foi meus primeiros shows. Já tive 2 bandas de cover, né? Em geral, de rock, né? E a gente fazia vários showzinhos. Foi assim que eu comecei a minha carreira, né? Fazendo show. Então... E daí, depois que entrou a pandemia, até um pouquinho antes ali que eu comecei o meu canal no YouTube, comecei a gravar covers pra internet e comecei a compor minhas autorais também. Para que daí no final de 2020 eu estaria lançando o meu primeiro single autoral. E daí desde lá eu comecei a minha carreira autoral. E daí nessa época, fazendo esses covers, por conta do Instagram, eu conhecia The Warning no Instagram. Eu lembro que foi tipo... Não vou dizer no começo, não é no começo delas, que elas lançam música, acho que desde 2017, um negócio assim, né? Mas eu conheci elas ainda estavam ali com, acho que era tipo seus 60 mil seguidores, um negócio assim. Então você pegou bem no iníciozinho, né? Pegou o início mesmo da coisa toda. Exato, e daí eu comecei a acompanhar elas, cheguei a escutar algumas músicas, mas assim, não era nada... Eu acompanhava elas e escutei algumas músicas por cima. E daí eu fazia esses covers e eu fazia alguns collabs, né? Esses covers que na pandemia, né? Quarentena, você fazia esses collabs. Um monte de gente faz isso, né? Pra poder estar em atividade. Muito. Né? Isso. E daí teve um acho que foi esse, acho que esse que o cara era do México, eu não lembro, foi tantos que eu fiz. Mas teve um que eu fiz com o cara era do México, não lembro se foi esse. Mas teve um cara que veio fazer um cover, queria fazer um collab, e ele quis fazer uma música da The Warning, que foi a Cooper Bullets. E daí foi a primeira vez que eu realmente escutei, assim, com calma as músicas, curti pra caramba as músicas. Depois o mesmo cara quis fazer a Queen of the Murder Scene. E daí eu conheci elas mais. Daí passou uns anos, conheci outras pessoas que conheciam também, comecei a acompanhar mais a fundo.
descobri que elas iam fazer o show, né? Na época que eu tava lá em Londres, e daí foi assim que eu conheci elas. Fantástico, Legal. fantástico. Show de bola. E agora me fala uma... Quase ninguém deu muita bola para elas mesmo, mas depois é que foi, né? Poucos Sim, vendo sim. o talento que elas tinham e tudo. É que ainda vai começando, né? A galera vai conhecendo aos É. poucos, né? E daí, tanto que teve até um story que eu postei, eu lembro na época, 2020, eu acho, eu postei um story escutando a música delas, e elas até repostaram, eu lembro disso. Massa. E daí foi assim que eu conheci elas. Ela tem muito isso, Engraçado que eu muito conheci. ativa, né? Sim, são extremamente ativas nas redes sociais. Isso é bom, né? Muito importante. Eu conheci hoje em você no Spotify por causa delas. Ah, é? Me indicaram você Ah, que legal! Pô, que legal saber disso. É bacana isso. Ah, que legal! Muito, muito legal. Massa. Uma coisa vai puxando a outra, né? Reconhecendo a outra. Muito bom. Me fala uma coisa, Cissa. Você teve a participação no programa da Record, né? No Cante Comigo na TV Record. Cara, como é que foi isso daí? Eu vi até os vídeos, você cantou Lady Gaga. Pô, fantástica a versão que você fez de Bad Romance. Ficou muito bacana. Massa, né? Botou um peso legal maneiro, mesmo. né? Uma atitude na música ali, né? Como é que foi participar disso? Fala um pouco pra gente dessa história aí. Então, o Canta Comigo, ele foi sensacional, né? Eu falo que foi em 2020 que eu participei, né? Eu tava com 13 anos na época, e acho que foi o ponto ali que realmente começou a minha carreira autoral, ajudou Foi a muito virada pessoas. da coisa ali. Isso, ajudou muitas pessoas a me conhecerem. Eu lembro que na época, assim, o Instagram que eu tinha, que eu postava cover quase todo dia, só que o Instagram era bem pequeno ainda, deu assim, coisa de se aparece na TV, o Instagram vai crescendo e tal. Isso tudo foi muito legal. Então, pra mim, pra divulgação do meu trabalho foi sensacional. E pra experiência como pessoa também, não tem explicação, porque é muito legal você ver, participar de um programa, ver como que funciona por trás das câmeras, como que é essa rotina, né? Que não é fácil. Vivência, né? É uma outra vivência. Eu conheci os jurados, conheci vários participantes com idades parecidas, né? Com a que eu tinha na época. Então é legal você conhecer crianças, adolescentes também que têm o mesmo sonho, que têm a mesma vida, né? Desse corre da música e tal. Então, trocar assim, informação também, trocar experiência. Exato. Então, a experiência não tem preço, de verdade. Eu evolui muito, eu lembro na época que eu evolui muito como como é que pessoa. surgiu de você participar? Você foi atrás? Foi algum convite? Como é que foi? Foi você mesmo? Eu vi que eles iam... Porque o Canta Comigo sempre existiu, só que o Team foi a primeira temporada que eu participei, né? E daí eles estavam divulgando, inscrições abertas, e daí eu fiz a inscrição e, pelo que parece, deu certo. Deu muito certo, né? Deu muito certo. Chegou longe, né? Sim, obrigada, gente. Não, mas que bom que vocês gostaram da apresentação também. Não, Bem legal. É fantástico. Eu costumo falar que tem algumas versões que saem melhor que a original, né? No caso da Lady Gaga, eu acho a sua versão melhor. Obrigada. No caso do The Warning, também a questão do Enter Sandman, do Metallica, eu escuto mais com ela do que com o Metallica. São coisas que casam melhor, acho que ficam... São versões que ficam melhor que o original aí. Inclusive, essa versão, eu me inspirei depois, não sei se vocês conhecem, mas a Hailstorm tem uma versão da Bad Romance. Sim, eu já escutei. E daí, assim, eu falo no álbum de covers. O álbum de covers que eles fizeram. Eles têm também uma do Metallica, que eles fizeram também, a Ride the Lightning, que eu também só escuto na voz dela agora. Perfeito. É massa. Agora o Sacha falar do Metallica, que os outros eu vou ser escrachado aqui, né, por causa disso também. Não levam muito em conta, não, porque ele odeia Metallica. Não é que eu odeio. Pera lá, deixa eu me defender. Eu só não curto, eu não sou muito fanático, assim. Mas não é minha banda de cabeceira, vamos dizer assim. Claro, tô brincando. Nossa, eu sou bem fã. Tanto que, assim, eu gosto muito de The Warning, só que eu acho que o meu já é diferente. Eu acho que se eu ser muito fã de Metallica, eu já não escuto tanto. Não escuta a versão dela. Eu sou meio fora da curva mesmo, Cissa. Eu tenho consciência disso. Não, né? É um caso a ser estudado, mas pronto, deixa pra lá. Normal. E vem cá, só para contar uma história, existem duas músicas hoje em dia que estão me deixando já com os nervos à flor da pele. Uma é a Sick, que saiu agora, do The War. Sim. É pra deixar doente, literalmente, né? Exatamente.
fica no looping na cabeça o tempo todo. É. E a outra é a mentira favorita. Ah, Você- que bom! Você Nunca, toda hora né? vem Nunca. perguntar para mim se eu quero que você seja a mentira favorita, entendeu? Eu acordei assim, olha a hora linda pra mim. Eu sou tão mentirosa, tem filtro sim. Na foto quando choro eu vou te enganar. Quando eu postar, segue agora, só vou mostrar o lado bom da vida. Tira a foto da minha comida só pra te mostrar. Hashtag influência. Já que cê quer uma mentira, você é só mentira favorita. Já que cê quer uma mentira, você é só mentira favorita. Então, Ai, fala ai. um pouquinho dela, fala um pouquinho da música, fala um Sim, pouquinho com do clipe. certeza. Com certeza. Não, obrigada. Que bom saber que vocês gostaram. A mentira favorita, eu lembro que ela veio com a proposta que, assim, já fazia um bom tempo que eu queria escrever uma música com esse assunto, né, de redes sociais. E eu Aham. lembro que, nossa, pra mim foi um assunto... Atual, né? Foi um assunto super difícil de colocar numa música, porque você tem tantas coisas pra falar e é difícil você fazer uma crítica, né, profunda ali em poucos versos e tal. Então, nossa, eu lembro que eu penei tanto que eu acabei compondo ela até com uma outra artista também pra ajudar. Deu super certo. Ela ficou super legal. Quando eu vi o resultado final, foi, nossa, tô conseguindo falar tudo que eu quero falar. Era isso mesmo. Era isso mesmo. E daí a hora que Acho a que gente foi... Hã? Acho que você pegou numa ferida legal da juventude de hoje em dia. Sim, sim. E daí a gente tava pensando no clipe, né? Porque os clipes são 100% caseiros, né? A maioria deles, né? Tem alguns que a gente às vezes acaba contratando uma pessoa ali ou outra, mas a maioria dos clipes é eu e meus pais, principalmente eu e minha mãe que faz. Mas, Pô, legal. E o Mentira Favorita foi gravado aqui em casa. Aqui em Caramba, casa é mesmo, mesmo? eu que fiz a maquiagem, eu estudei a maquiagem, assisti vídeos, fiz a maquiagem da máscara. A gente comprou aquele fundo do circo, é um pano, né? Comprou. pô, ficou Fizemos muito no. legal aquilo. Obrigada. Pô, ficou legal. Fizemos no quarto dos meus pais, daí a gente já tem algumas coisinhas, né? Simples de iluminação, como a gente grava todos os clipes. E daí aquela outra, já a outra parte do quarto a gente fez num quarto de hotel, que daí a gente aqui em casa não daria para fazer naquele quarto e tal, então a gente pegou um quarto de hotel e gravamos nós mesmos. Eu tive essa ideia da marionete, né, que acho que combina com a Perfeito, música. Muito bacana. E o resultado ficou, a galera gostou bastante também, ficou bem legal. É um chiclete aquela música, não sai da Que bom. cabeça. Que É muito bom, legal mesmo. A obrigada. harmonia da música é tudo muito bem feito, é muito bem composta. Obrigada, Show de bola, gente. né? Eu Agora dei me uma fala. olhada também no Fragmentados, também É. foi feito em casa também. O clipe foi também em casa. É o fundo preto, que eu tenho aqui o pano preto. A gente comprou as tintas, o pó neon, comprou Aquela coisa neon toda fica legal também, dá um efeito na Ficou televisão bem bacana. legal. Dá um efeito meio eletrônico também, né? Já que a música tem bastante eletrônico. Sim. Daí você tem que ter aquela luz roxa, né? A luz negra também, que a gente comprou umas 2 lâmpadas. Fizemos Bacana, aqui legal em mesmo. casa. Parabéns. Nossa. Deixa eu te perguntar uma coisa, Cícero. A gente sabe que você tem alguns covers que você faz, você já fez bastante. Esses covers são suas influências ou como é que é? O que você escuta? Sua playlist no Spotify, ou enfim, o que a Cissa escuta no dia a dia? Sim. Como é que é isso? Nossa, então, eu lembro que essa época que eu gravava vários covers. Hoje em dia eu gravo também, mas é bem menos, né? Na época eu Sim. postava toda semana, mais, né? Uns Hoje 3, você já 4 tem semanas. o seu autoral. O já, autoral, que né? Já que é o Isso, carro-chefe, né? Eu lembro que eu gravava, assim, de tudo dentro do rock, que é o que eu gosto, né? Eu escuto rock, metal. E eu gravava de tudo, geralmente, que as pessoas pediam. Então, tem músicas que eu realmente gostava, outras que eu não gostava tanto.
Mas Cissa Moreira como pessoa, eu sou bem metaleira, assim. Então, eu escuto de tudo dentro do rock, de tudo mesmo. Só que, cara, nossa, minhas bandas favoritas, eu gosto muito de nu metal. Então, eu curto muito Slipknot, Korn. O Evanescence foi uma das primeiras bandas de rock que eu escutei na minha vida. Então, sempre foram a minha maior inspiração. Limp Bizkit, System of a Down, minha banda favorita. Daí aqui no Nacional eu escuto pra caramba Project 46, Sepultura, Angra eu escuto também. Então essas são as minhas bandas assim favoritas, né, vamos dizer. Só que eu realmente, dentro do rock, dentro do metal, eu curto de tudo. Tem dia que eu tô escutando Aerosmith, Audioslave, tem dia que eu tô escutando umas coisas mais eletrônicas, umas bandas de hoje em dia. Depende da vibe no dia ali. Depende né? da vibe, mas eu sou mais do. Escutando a minha playlist, eu sou mais do metalzão, Do assim. metal mesmo. Só que eu escuto de tudo. Até em Winehouse eu gosto também, né? Que já é quase toda. É bom dar uma variada. Sim. Então, Acalmar um pouco os ânimos de vez em quando faz bem. A própria The Warning eu escuto pra caramba. Acho que principalmente depois que eu fui no show delas, eu comecei a escutar mais ainda. Uhum. Acho sensacional esse estilo, assim, muito bom. Show de bola. Isso, inclusive, é uma das perguntas que a gente ia fazer agora para você. Acho que foi ano passado, você estava em Londres para fazer show, foi isso? Isso, tava fazendo show lá. E aí você aproveitou para ir no show delas? Isso, eu lembro que eu tava... A gente deu uma assistida no teu vídeo, mas fala um pouquinho como é que foi a aventura lá. Sim, nossa, eu lembro que eu tava aqui no Brasil e eu vi que elas lançaram show em Londres, vi a data, vi que, assim, por muito pouco eu não ia estar mais lá, porque, tipo, eu fiquei em Londres até o dia seguinte, tanto que eu peguei mais um dia no Airbnb que eu fiquei lá em Londres pra assistir o show delas, porque eu ia embora no dia do show. E daí quando eu vi que tinha um show, eu consegui pegar um dia mais pra ficar lá, né, pra assistir. E, assim, de verdade, eu fiquei impressionada, porque eu assistia elas no Instagram, sabia que as músicas eram muito boas, né, só que estúdio e ao vivo são duas coisas completamente diferentes. Ao vivo, uma energia ao vivo que é fantástica. Nossa, muito legal. Eu fiquei impressionada com o jeito que elas falam com o público, com a presença de palco delas, as músicas, assim, não tenho o que falar. E eu fiquei pertinho, tinha um brasileiro lá também na minha frente. Eu lembro que eu levei a bandeira do Brasil. É o Miguel. Ele tá no grupo, ele é nosso amigo, ele tá no grupo? Ele, tá... Na hora que você filmou no vídeo, aparece ele. Legal, ele tá morando na Alemanha, não é um negócio assim? Eu acho que agora ele tá na Alemanha, se eu não me engano. Um negócio assim. Eu lembro que foi muito engraçado, que eu levei a bandeira do Brasil, que eu falei, nossa, eu vou mostrar, né? Daí duas pessoas na minha frente, ele é alto. Eu sou meio baixinha, tinha uma bandeirona do Brasil, eu falei, vixe. Daí eu lembro que eu até conversei com ele, acho que ele é de BH, um negócio assim. Mas foi assim, o show, sensacional mesmo, assim. Gente, o show começou, elas começaram com a minha música favorita, nossa, tá muito legal. E eu tava muito perto, gente, eu fiquei impressionada, tipo, eu não achei que o lugar ia ser... o lugar não era gigantesco, então, tipo, a gente tava mal pertinho do palco, eu fiquei muito feliz. O palco podia ser um pouco mais alto, porque tinha uns caras altos na minha frente e eu não tava enxergando nada. Tinha um brasileiro na minha frente, gente, eu juro que esse show não foi no Brasil, tá? Mesmo tendo uma bandeira do Brasil na minha frente. Foi tudo muito, muito, muito sensacional, gente. Eu tava muito feliz, extremamente feliz, até que tocou uma música que eu não sabia. Daí eu fiquei extremamente triste. Eu não acredito que eu falei. Eu falei, gente. Eu não conhecia essa música que eu falei. Mas é isso, gente. Que show sensacional. Elas arrasaram. Fiquei orgulhosa de ser fã delas. Porque, meu Deus do céu, não pode falar palavrão. Mas que show. Eu esqueci, seu último álbum foi Conflitos, né? Foi de 22. Isso. E aí depois disso você lançou mais alguns, lançou singles, Tia Favorita e agora o Fragmentado. Como é que estão os planos para esse ano agora? Tem projeto de disco novo? Como é que está essa agenda de shows? Como é que tá funcionando isso? Sim. Então, agora, nesse primeiro semestre desse ano, de 2024, eu pretendo lançar o terceiro álbum,
Opa. vão ter alguns outros singles, mas é o álbum de todos esses singles que eu lancei até agora, mais outros que eu tô lançando nesse primeiro semestre. E shows, já tem agora, eu não sei quando que a entrevista vai estar no ar, mas sábado agora, dia 24, vou estar fazendo o primeiro show do ano em São Paulo. Depois, na outra semana, 3 de março, 2 de março, já tem em Campinas. 3 de março já tem outro. 17 de março tem São Paulo de novo. Daí, acho que lá para agosto tá para ter um em Minas. Abril já tem um outro em São Paulo. Então, Legal. marcando shows aí, que é a minha paixão, né? Eu falo que eu escolhi fazer Agenda música cheia. graças aos palcos. Tenho medo de mergulhar e ser fundo demais pra mim. Tenho medo de me afogar e você não estar aqui quando eu precisar. Quem é que vai cuidar de mim? Com vocês, a Babalim! Não, isso não vai acontecer. Não existe eu e você. É o que eu digo pra tentar esquecer que eu nunca gostei de alguém tanto assim. Será que estamos mais perto do fim ou de um final feliz? Mas ao amanhã gostar de quem só me faz bem. Mas se eu me sacar, você vai se entregar também. Tenho medo de mergulhar e ser fundo demais pra mim. Tenho medo de me afogar e você não estar aqui quando eu precisar. Quem é que vai cuidar de mim? Eu comecei nos palcos, comecei com a banda cover que eu tinha falado, né? Então, palco sempre foi minha paixão. E é isso, o álbum e os shows aí, seguindo sempre novidades. É isso. Você toca sempre com as mesmas pessoas? No ano passado, eu até fiz, inclusive, uma seletiva de banda, tudo certinho. Tinha audição online, depois tinha audição presencial e tal. E daí agora eu tô com a banda fixa, certinho. Só que daí tem os reservas também, né? Porque como eu sou cantora solo, não é como se fosse uma banda, né? É como se fossem músicos contratados Que te para acompanha. todos. Isso, para todos os shows. Mas tá sendo a mesma galera, tem os reservas quando alguém não pode, mas tá sendo a mesma galera aí pro Mas acho que uma show, banda sim. fixa, vamos dizer assim. É tipo uma banda Mas fixa, melhor, né? Mas é melhor. Sim, uma banda fixa ali, uns músicos fixos, né? E daí Entrosamento quando... melhor também. Isso. Só que quando não pode, tem os reservas, tudo certinho. Só que mas eu sou cantora solo, tanto que, tipo, da parte de composição, lançamento de música, repertório, é tudo eu que faço mesmo. Eles vão lá, né? Acompanham Sim. nos ensaios, mas só pra parte de shows mesmo. Show de bola. Maravilha. Nesses shows, ou nessas músicas novas do novo álbum, vai ter participação especial também? Aquelas músicas do Badawi, do Sim. Egito, elas vão estar lá? Sim, o do Badawi é do Conflitos, né? Que É do de Conflitos, 2022. A do Egípcio, sim, vai estar no álbum. E quem sabe vem umas novas aí. Isso que eu ia te perguntar. Tem surpresa? Tem spoiler? Segredo. Que pode dar? Vamos ver. Vamos deixar rolar aí. Em breve vocês Segredo. vão ficar Surpresa, deixa sabendo. como surpresa. Não vamos entregar, né? Quem nunca fingiu e ser ator? Alguém me diz quem nunca reconhecer. Não fere a alma e nem o coração. A perder faz parte do jogo. Só levanta e anda então. Eu penso que é certo encontrar maneiras de dosar o sentimento
deixar a razão trabalhar, seja doce e calculista ao mesmo tempo. Isso aí. Então, olha só, Cissa, para terminar, a gente tem sempre uma pergunta chata para fazer e difícil em relação à banda The Warning, né? Sim. Que Para pôr na parede mesmo, né? é uma coisa que quase nenhum fã consegue dizer. Mas a gente sempre pergunta, você tem disco e música preferida? Então, música, eu acho que realmente não. Porque música favorita é muito difícil, né? Eu acho que assim, não tem, acho que nenhuma banda assim que eu tenho uma música favorita aqui, principalmente quando você gosta de uma banda e conhece várias músicas, é difícil escolher, né? Agora, álbum, assim, não sei se eu diria que é meu favorito, mas eu gosto o Error, que é 2022. 22. É, né? O mais recente, 21. Eu acho que assim, o equilíbrio dele entre assim, o peso realmente do rock and roll e melodias comerciais e atuais, eu acho que ele tem um equilíbrio muito bom. Então isso eu gosto muito dele, porque eu acho ele muito atual e muito pesado ao mesmo tempo. Então eu gosto disso muito dele. Então eu acho que eu poderia dizer que é o meu favorito. A temática do álbum, inclusive, é essa, né? As letras exato. são de atualidade, de coisas do cotidiano que vem acontecendo, né? Então eu acho que... E eu acho que os arranjos dele, as melodias, as harmonias, elas batem muito com o mercado atual e não deixa de ser um álbum pesado. Então eu acho isso incrível. Agora música eu tenho várias. Tipo, fora desse álbum tem a Money, que eu gosto muito... A Narcisista, eu gosto muito. Daí a gente vai falando, né? Daí não para de falar. É difícil. É uma pergunta complicada de se responder mesmo. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Você sabe que tem um batalhão de fã teu lá no nosso grupo, né? Então, se eu não fizer uma coisa que eu pedi e me pediram, eu acho que vão me matar depois. Pronto. Vai, mas tem muito fã lá. Sim, mas tem um dele que se chama Legal. Luiz Felipe, que ele é muito fã seu. Ah, que legal. Ele quase chora quando eu falo seu nome. Então ele pediu para você falar alguma coisa para ele. Lógico, é Luiz Felipe. Isso. Luiz, muito obrigada. Que bom saber que você é meu fã. Muito obrigada mesmo. Um beijão para você e para todo mundo aí do grupo, gente, que conhece meu trabalho. Isso é muito legal. O fato de vocês aí estarem apoiando artistas novos. Eu sou artista independente, né? Então, quando a gente vê assim, uma pessoa que gosta do nosso trabalho, que nos apoia, isso é muito legal, porque não é fácil. Cissa, eu queria agradecer imenso a você pela disponibilidade de você estar participando com a gente aqui dessa entrevista, estar dispondo do seu tempo e te parabenizar. A gente sabe que não é fácil fazer o que você faz. Rock and roll independente, na raça mesmo, na unha, do jeito que a gente fala. Então, assim, a gente já tinha uma baita admiração pelo seu trabalho e agora, conversando, podendo te conhecer e bater esse papo contigo, assim, pode ter certeza que só aumentou essa admiração que a gente tem por você. Isso aí. E a gente queria que você deixasse uma mensagem para os seus fãs. A gente tem uma galera do The Warning Brasil que curte muito o seu trabalho e a gente queria que você deixasse uma mensagem para os seus fãs e para o pessoal do grupo, dos fãs da The Warning também. A palavra é sua. Pode dar uma... Fechou. Não, primeiramente eu queria agradecer vocês aí, pessoal, pela oportunidade, pelo convite. Obrigada de coração. Eu fico muito feliz com as palavras. Realmente não é fácil, mas a gente vai tentando e todas as vezes que a gente recebe palavras do tipo, motiva a gente mais ainda. Então, muito obrigada. Que bom mesmo saber disso. Então, vamos lá, Se a gente puder fazer para divulgar você, a gente vai fazer. Fechou. Obrigada, gente. Música boa sempre tem que ser divulgada, né? Obrigada. Então, eu mandei a mensagem aquela hora, né? Agradecendo todo mundo lá que o Marcelo falou, do fã, do Luiz e tal. Então, agradecer mais uma vez, gente, todo mundo. Isso é muito legal. E uma mensagem para vocês, meio clichê, que eu falo toda vez que as pessoas pedem para eu deixar uma mensagem. Mas, apesar de ser clichê, é verdade.
Mas independente aí da área que você quiser seguir a sua vida, se for música, medicina, sei lá, engenharia, o que vocês quiserem fazer, independente do que vocês quiserem fazer, deem o melhor de si. Não é fácil, corram atrás, porque nada é impossível. Eu vejo, a gente tem tanta gente que, tipo, que acaba desistindo ali, que acaba desistindo de uma coisa que gosta e tal, porque não, mas é impossível, eu nunca vou conseguir. Se teve alguém no mundo que conseguiu, é porque não é impossível. Então, continuem tentando, estudem muito, estudar é muito importante, até mesmo na música, né? Tem gente que acha que música não tem um estudo por trás, mas tem. Estudem, correm atrás, planejem, que tudo pode ser possível e vocês podem sim conseguir alcançar o sonho de vocês, trabalhar com o que vocês gostam, viver da paixão de vocês. Só precisa correr atrás, não é fácil, mas tudo é possível. Vocês podem sim conseguir realizar o sonho de vocês. Show de bola. Perfeito. E quem sabe, né, uma hora dessa, The Warning não vê o Brasil e botamos a Cissa e o The Warning no mesmo palco para tocar. Imagina! Sim, a gente já pensou nisso, hein? Já foi cogitada a ideia. Não é, vai ser enviado para eles a proposta. Obrigada, gente. Quando elas virem para cá, de você ser a abertura. Sim. Que isso, gente. Nossa, seria um sonho. Se de alguma forma surgir esse assunto, a gente tiver uma brecha, uma disponibilidade, você pode ter certeza que seu nome é o primeiro que está na lista. Obrigada, gente. Que isso, seria um sonho se realizando. Show de bola. É mérito. Legal, Cessa. Muito obrigado de novo. Eu que agradeço, gente. Obrigada. Beijão aí para vocês. Beijão para todo mundo do grupo. Abraços. Muito obrigada de coração. Obrigadão, sucesso. Todo sucesso. Valeu, pessoal. Pra você. E estamos acompanhando seus trabalhos aqui também. Fechou. Valeu, pessoal. Valeu, Cissa. Beijo. Até mais. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.